compromissos não respeitados. Isto em 2015, governo Dilma Rousseff. Ainda em 2015, no dia 11, critiquei medida provisória que aumentou multas a caminhoneiros. Ao invés de resolver os problemas, ao invés de ouvi-los, de se entender com os líderes dos caminhoneiros, atendendo às suas reivindicações ou explicando por que essas reivindicações não eram atendidas, o governo optou pela violência da medida provisória, aumentando multas aos caminhoneiros. E nós atacamos desta tribuna essa medida provisória, que aumentou multas a caminhoneiros. Para nós, aqui está escrito, né, a notícia do pronunciamento, a norma é uma afronta à inteligência e ao bom senso, e tem como objetivo usar as multas de trânsito para reprimir movimentos de oposição. Solução zero, apenas cerceamento da liberdade de manifestação dos caminhoneiros, ameaçando-os com multas e outras represálias. O governo Dilma, eu dizia à época, o governo Dilma é desumano e com essa medida age com desfaçatez contra a categoria dos caminhoneiros, uma profissão que para nós está em declínio, ainda mais com o Palácio do Planalto não reconhecendo a sua importância. E adiante, caminhoneiros foram estimulados pelo governo ao endividamento. Essa é uma matéria do Dia Brasileira, o aumento do insumo do setor, a insegurança nas estradas e a situação no mercado. A propaganda sobre safra recorde de agricultura, a baixa taxa de juros disponibilizada pelo BNDES incentivaram empresas a renovarem e aumentarem suas frotas. Além disso, muitos caminhoneiros empregados pediram demissão com a ilusão de que poderiam ser autônomos, como consequência de atos do governo Dilma Rousseff. Estimular pessoas físicas e jurídicas ao endividamento que poderia ser feita àqueles que sonhavam contribuir com o crescimento do Brasil e melhorar a vida de suas famílias. Entre outras medidas, defendia a redução do preço do óleo diesel, piso salarial definido para os caminhoneiros, criação de novos postos da Polícia Rodoviária Federal e o cumprimento de leis que beneficiam a categoria, como a Lei da Estadia e a Lei do Vale Pedágio. Leis que são elaboradas e aprovadas e não são respeitadas pelo governo. Depois, no dia 9 de novembro de 2016, critiquei o ministro da Justiça por evitar receber representantes dos caminhoneiros. Enfim, mais uma manifestação nossa no dia 1º de agosto de 2017. Caminhoneiros são vítimas da corrupção e do balcão de negócios. E no dia 9 de agosto, nós vamos parar esse país inteiro, dizem caminhoneiros em audiência. Participei de uma audiência pública ao lado dos caminhoneiros com o governo para a possibilidade de paralisação. Isso em 9 de agosto de 2017. Nós estamos em 2018. Portanto, o governo teve tempo suficiente para articular uma ação competente a fim de evitar esse impasse que nós estamos vivendo hoje. Portanto, um governo que não se antecipa aos fatos graves que podem ocorrer é um governo que se eleva à sua própria incompetência. E hoje é preciso discutir por que o nosso país
não opera como outros países produtores de petróleo. Países produtores de petróleo não estabelecem preços em função do custo internacional do petróleo, como faz o nosso país. O presidente Temer, por decreto, autorizou a Petrobras a promover reajuste quando desejar. É evidente que o presidente da Petrobras tem a visão da empresa que dirige, dos problemas da empresa que dirige, e está angustiado por tapar os buracos que foram abertos pela corrupção promovida por uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Não é justo tapar o buraco da corrupção colocando a mão grande no bolso dos consumidores brasileiros de combustíveis. Afinal, não foram os brasileiros que assaltaram a Petrobras. Que se coloque na cadeia os que a assaltaram, mas que não se arranque prepotentemente dos brasileiros que pagam impostos e são obrigados a pagar altos preços dos combustíveis, que não sejam eles os punidos. Alguns já foram para a cadeia, é verdade. Outros ainda irão, mas que não se aplique a responsabilização aos brasileiros que são obrigados a consumir o diesel, o gás, a gasolina para o trabalho, enfim, para a própria existência. Porque o governo brasileiro, a exemplo do que ocorre em outros países produtores de petróleo, não age da mesma maneira, estabelecendo um preço local, um preço compatível com as possibilidades, já que é impossível para um caminhoneiro pagar o que paga pelo óleo diesel hoje. E eu peço só mais alguns minutos para concluir, senhor presidente. Se nós buscarmos os números de um frete de Natal a São Paulo, esse frete está orçado em R$16 mil. Veja a tabela do custo para esse transporte. De óleo diesel, gasta-se quase R$14 mil, 13 mil e alguma coisa. De pedágio, mais de R$1.000. Sobra, portanto, muito pouco para um caminhoneiro que tem outras despesas. R$2.000 custa um pneu, uma carreta usa 22 pneus. A cada 8 meses é preciso substituí-los. É evidente que esses caminhoneiros estão pagando para trabalhar, estão trabalhando com prejuízo. Ao final de uma longa viagem como esta, chega em casa e tem que dizer à família que não tem condições de sustentá-la com dignidade. E enquanto isso, o governo brasileiro vai importando. Cresceu 82% em 2017 até agora a importação de gasolina. E cresceu 67%, segundo os números que obtivemos, a importação do óleo diesel. E eu ouvi um depoimento de um petroleiro que afirmou taxativamente: nós não estamos trabalhando a todo vapor, nós estamos trabalhando na baixa por orientação do governo. Qual é o interesse do governo em determinar que a Petrobras trabalhe na baixa, trabalhe com lentidão, sem a celeridade possível na exploração do petróleo para a produção de combustíveis? Qual é a razão? É a importação? Evidentemente, a importação pode atender o interesse da própria Petrobras, que cobra um preço alto, pode atender o interesse dos acionistas, mas não atende o interesse dos brasileiros. Portanto, há questões que devem ser respondidas pelo governo. Essa de atacar os empresários, de responsabilizá-los pela paralisação, me parece uma tentativa desonesta, me perdoe. É visível que não há esta ação subliminar ou subterrânea, ou por detrás do movimento, de entidades, de instituições, de empresários
O que levou à paralisação foi o desespero, foi a angústia, foi a tragédia promovida por um governo que voltou as suas costas para os trabalhadores. Nós sabemos, vou concluir, senhor presidente, muito obrigado pela concessão. Nós sabemos que há uma providência fundamental que é a reforma tributária. Se nós queremos reduzir preços de combustíveis, de gás, de diesel, de gasolina, e não só de combustíveis, mas dos produtos que os brasileiros consomem, devemos realizar, concluir, concretizar, aprovar uma reforma tributária modernizadora, competente, inteligente, capaz de reduzir a carga tributária, fazendo com que os que podem mais paguem mais, os que podem menos paguem menos, tributando mais na renda do que no consumo, fazendo com que essa roda da economia gire com mais força. O governo vai arrecadar mais, a sociedade vai pagar menos e o resultado será certamente um desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a Vossa Excelência.